sei que és fiel. Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Seja bem-vindo nesta noite ao programa Está na Bíblia. Estamos aqui mais uma vez e nós vamos juntinhos até as 23 horas e 30 minutos, falando do amor e da palavra de Deus. Para nós é uma alegria, é um privilégio poder estar aqui e sabendo que você está aí do outro lado, né, tendo a sua companhia aqui juntamente conosco. Quem vos fala de sempre aqui é o pastor Adilson Camargo e, como de sempre, também não estou sozinho, com certeza, né? Está conosco o nosso amado pastor Carlos Alberto Rodrigues. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus. Boa noite, pastor Adilson. Também boa noite aos nossos amados, né, que estão do outro lado. Estamos aqui nessa segunda-feira, né, pastor Adilson? Já são 10 horas, 22 horas. E estamos aqui para glorificar a Deus, louvar a Deus. Queremos agradecer, na verdade, essa grande oportunidade que Deus tem nos dado. E hoje, né, ô pastor Adilson, temos um tema bastante interessante. É verdade, pastor, com certeza, né? É um tema muito bom. Hoje nosso assunto aqui, você que está nos vendo aí do outro lado, né? O nosso assunto hoje é ditados populares. É justamente isso, ditados populares. Sabemos que é uma coisa que é corriqueira, né, no nosso dia a dia. Todos nós, né, usamos, né, os ditados populares. E nós vamos aprender hoje aqui, né, com a Bíblia, com a palavra de Deus, né, até porque o tema do programa é Estar na Bíblia. E nós vamos então aqui aprender, né, e ver, conferir se realmente, né, alguns ditados populares realmente está na Bíblia ou está de acordo com a palavra de Deus. Olha, e o pessoal está entrando, pastor, olha só que maravilha. Olha, continue entrando, continue participando, né, continue aí compartilhando a programação, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante aqui nessa noite. E o tema aqui é bem sugestivo, né, pastor? É bem sugestivo o nosso tema nessa noite, não é verdade? É verdade, nós temos também, apesar de nós termos anotado, né, pastor Adilson, bastante ditados populares, nós vamos também se ater mais à questão evangélica, né? São muitas questões, né, que é tido até por verdade, né? Algumas questões até se tem, né, que é um versículo bíblico, quando na verdade não é. Então nós temos aqui hoje algumas questões interessantes e que vocês também que estão do outro lado nos assistindo, prestem bastante atenção, né? Ore a Deus, esteja orando por nós também, porque a nossa ideia como está lá em Efésios 4:29, né, que tudo que nós formos falar deve ter o propósito, né, de edificar, de consolar, né, e de trazer também exortação, né, trazer realmente, de alguma forma, pastor Adilson, construir algo, né, transmitir algo, ensinar algo, compartilhar. É essa sempre a nossa disposição. Não temos todo o conhecimento, mas queremos compartilhar um pouco conhecimento, né, para que haja realmente um conhecimento maior e uma melhor maneira de servirmos a Deus. Amém, graças a Deus. Olha, eu quero aqui mandar um abraço muito especial para a nossa irmã Adriana ligadinha conosco, o Antônio, né, o pastor Antônio. Olha, um abraço, pastor, Deus abençoe, viu, pastor Antônio, nossa irmã Adriana Helena, nosso querido evangelista Guinaldo, pastor, olha só, o Leandro Rocha, Salete, a nossa irmã Inês Alves, a nossa irmã Marilda Camargo, que é minha irmã, né, 2 vezes, pastor Rogério Henrique, o nosso querido Jefferson Sobrinho já entrou também, um abração, o irmão Jefferson está conosco em todos aí, né? Nossa irmã Jusilei, o povo entrando, pastor, o povo participando aí, nossa irmã Aline também, pastor Marcos Vinícius, um abração, pastor Marcos. Compartilha, viu? Vamos aí juntinhos aí, aprendendo aqui a respeito da Bíblia Sagrada. Pastor, olha só, muitas vezes nós usamos certas expressões, mas nós não temos a ideia, né, realmente do que essas expressões elas significam. E os ditados, né, os ditos populares aí, eles têm permanecido iguais através dos anos. Nós observamos que
né, entra ano e sai ano, né, e por que não dizer entra geração e sai geração, e os ditados populares aí, eles permanecem, né, praticamente iguais e sendo usados aí por uma boa parte da população, dizendo assim, né. E nós sabemos também que o campo de atuação, né, ou das mensagens, né, que atuam dentro das áreas dos ditados populares são áreas morais, filosóficas e áreas religiosas. E tanto os provérbios, né, quanto os ditos ou os ditados populares constituem uma parte importante de cada cultura. Nós sabemos, pastor Carlos, que isso aí está incluso na cultura, né, os ditados populares. Não tem como a gente simplesmente ignorar, faz parte do dia a dia das pessoas, né? E alguns, pastor, e você que está nos vendo também, alguns ditados populares são até legais, são até interessantes, tem realmente uma mensagem bacana, né? tem alguma coisa a ver com a nossa realidade, e alguns até, de certa forma, estão de acordo com a Bíblia, mas muitos ditados populares estão completamente em desacordo com a Bíblia, estão completamente em desacordo com a palavra de Deus. E nós vamos procurar aqui nessa noite, tentar esclarecer, né, pastor, aos nossos irmãos, as pessoas que estão nos vendo, né, a realidade desses ditados populares. E você, se quiser mandar já um ditado, você se lembrar de algum aí, e quiser mandar para nós aqui, para nós estarmos comentando de alguma forma, fique à vontade, tá bom? Pode entrar aí, né, pode mandar aí para nós o seu comentário também, em nome de Jesus Cristo, tá? E antes, pastor, de nós estarmos aqui já falando do primeiro ditado popular aqui, eu quero já mandar um abração aqui para o nosso querido irmão, pastor Israel Gomes, né? Está chegando aí, eu creio que deve estar chegando por aí daqui a pouquinho, pastor Israel, né? O João Elias também entrou, olha só, a Alessandra entrou também, nosso querido diácono Ricardo também entrou, está dizendo aqui, paz, boa noite, estamos aqui ligadinhos, né? E vai entrando mesmo, vai entrando, vai comentando aí, vai compartilhando, que a bênção é grande em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, para o nosso ponto de partida aqui hoje, eu trouxe aqui para nós o livro de Jeremias, na verdade eu trouxe 3 versículos aqui, pastor. Jeremias 1:12, eu trouxe Números 23:19 e eu trouxe também Mateus 24:35. Olha, Jeremias 1:12 diz assim, olha, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Números 23:19 diz assim, Deus nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Mateus 24:35 diz assim, olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, pastor, o primeiro ponto que nós temos que observar aqui, o senhor pode dizer para nós com mais propriedade, é que Deus, ele vela, né, ele garante aquilo que ele falou. Né, ele está ligado naquilo que ele falou, não naquilo que as pessoas pensam, as pessoas acham. E ele vai fazer cumprir, ele vai zelar para cumprir a palavra que saiu da boca dele. É isso mesmo, pastor, ou estou equivocado? Não, é correto, né? A palavra de Deus diz isso, né? Deus, ele está empenhado, na verdade, em cumprir aquilo que ele disse, né? Ele não tem a preocupação com relação ao que a cultura disse, a tradição disse, né? Ele está realmente envolvido com o que a sua palavra diz, né? Eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra, né? Lá em Números, né? Números capítulo 11, a gente vê também que tem uma passagem, né, que ele falou com Moisés a respeito de um acontecimento. Moisés estava meio duvidoso, né? Como é que vai acontecer isso? E ele diz a Moisés, olha, agora mesmo, né? Números 11:23, ele diz, agora mesmo verá se cumpre ou não a minha palavra. Então, e a questão dos ditos populares, e até mesmo dentro da questão, que o nosso cuidado maior é realmente com relação às questões evangélicas, as questões que se referem à palavra de Deus, tem muitas coisas que se dizem que realmente não condiz, né, não concorda de fato com o que é a palavra de Deus. Ainda que todos os ditos populares, né, que uma grande parte deles são alguns provérbios, né, e eu vi você estava lendo, pastor Adilson, que passa geração e sai geração, né, os provérbios continuam. Tem muitos provérbios que Salomão, ele é bem claro, né, eu
tomei o cuidado de conferir coisas com coisas para que criasse um juízo, né? Nós vemos que nós temos um ditado popular que o apressado come cru, né? É verdade. O apressado, quente, né? ele come cru, né? E a palavra de Deus diz isso, né? Que aquele que é apressado, ele não assa a sua caça, né? Então a gente vê que são coisas corriqueiras da vida do ser humano, que tornam-se alguns provérbios, alguns ditos populares, né? Como quem ri por último, ri melhor. Então tem alguma certa verdade por trás desses ditos populares, como tem alguns também que são completamente contrários à revelação da palavra de Deus. Então, a nossa preocupação aqui, né, tem até aquele dito popular, que Deus é pai, não é padrasto, tal. São algumas verdades, né, mas nós não vamos abordar muito essas questões, né, mas questões realmente que dizem a respeito à palavra e à verdade da palavra que Deus vela para que ela se cumpra. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E o povo está entrando aqui, pastor. Olha, o nosso querido diácono Sidney acabou de entrar aqui. Entrou também aqui a nossa irmã Vandeli. Está mandando um abraço para o senhor também e para mim, pastor. Viu? A nossa irmã Vandeli. Né? Entrou aqui o Paulo Fernandes, a nossa irmã Nelma. Entrou aqui a nossa irmã Cláudia, a Ellen. E já está chegando algumas perguntas aqui, pastor. Né? Vamos daqui a pouco comentar aqui. Mas, pastor, eu já quero começar fazendo para o senhor aqui. Ou melhor dizendo, né, citando para o senhor aqui um ditado popular, que eu acredito que o senhor já ouviu muitas vezes, eu também já ouvi, as pessoas que estão nos vendo também, se já não ouviram, falaram, né, esse ditado popular, e nós vamos entender agora aqui um pouquinho dele, tá? E o ditado é esse, pastor, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Está certo isso, pastor? Esse ditado está certo? A voz do povo realmente é a voz de Deus? Está na Bíblia isso, pastor? Com certeza não está não está na Bíblia, né? Mas todos nós já ouvimos falar isso, né? Com toda certeza, a voz de Deus é a voz de Deus, né? A menos que o povo dissesse o que Deus diz, né? Nós vemos no caso até da crucificação de Pilatos, né? O próprio povo pediu que Pilatos fosse crucificado. Então, com certeza, esse ditado está completamente errado, né? A voz do povo realmente não é a voz de Deus, e nós temos visto isso na sociedade, né? Principalmente, né, pastor Adilson, com relação à democracia, né, onde se diz que o povo é soberano, que o povo pensa, e nós temos visto que muitas leis, né, o povo pressiona, o povo pede essas leis, né, por causa dos seus costumes, para encaixar, enfim, nas suas vontades, né, nos seus apetites, na sua intelectualidade, muitas vezes fora, né, da sua moralidade, fora da moral de Deus, né, eles pedem, eles pressionam, né, e estão fazendo, né, por pressão do povo, leis que com certeza vão absolutamente contra, né, os princípios da moralidade, da honestidade, da fidelidade, da bondade do nosso Deus. Então nós temos visto claramente hoje, né, o Supremo Tribunal Federal está bem visível a todos, né, as questões jurídicas, e várias vezes nós temos falado com relação à democracia, né, onde a voz do povo, a vontade do povo, né, acho que é o primeiro artigo da Constituição, diz isso, né, que o povo é soberano, e nós temos visto, né, o que tem dado, né, a voz do povo, a pressão da voz do povo, né, fazendo leis que com certeza não se adequam com a voz de Deus. Glória a Deus, com certeza. Então nós podemos afirmar então, pastor Carlos, que a voz do povo não é a voz de Deus. Com toda certeza, né? A voz do povo, infelizmente, né, não é, ou felizmente não é a voz de Deus. A voz de Deus é uma voz soberana, né, que preza
pela piedade, pela bondade, pela santidade, pela verdade, pelo equilíbrio, né, pela honestidade. Infelizmente, nem sempre tem acontecido isso, né? Nós temos visto aí que tem grandes povos ainda hoje que são absolutamente ateus, né, e estão aí falando coisas, dizendo coisas que não estão em absoluto de acordo com a moralidade de Deus. Ainda que, né, os homens, como diz Romanos 2, verso 16, que os homens eles têm gravado em seus corações, né, a moralidade de Deus. Mas, infelizmente, como os homens sem Jesus Cristo são escravos do pecado, ou seja, escravos, são, como a Bíblia diz, filhos da desobediência. Então, tudo que Deus fala, né, os homens, com certeza, sendo escravos da transgressão, e transgredir é ultrapassar, né, eles transgridem com relação ao mandamento de Deus ou aquilo que Deus tem falado, ainda, né, que eles têm gravado, né, nos seus corações, nas suas mentes, né, a moralidade de Deus. Mas como escravos do pecado, eles, infelizmente, né, são levados a agirem em desconformidade à voz de Deus, aquilo que nós conhecemos como a voz de Deus, que é a palavra escrita, revelada. Glória a Deus, louvado seja Deus. E graças a Deus, viu, pastor, que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Porque senão, olha, ia ser bem complicado, viu? Então, olha, a voz do povo não é a voz de Deus, tá bom, meu querido? Pastor, entrou aqui nossa irmã Jamile Costa, nosso irmão Adair Correia, a nossa irmã Diaconisa Alessandra também entrou. O pessoal já está perguntando aqui, ó, o evangelista Edinaldo Moricone está dizendo o seguinte, olha, não cai uma folha da árvore, né? Se Deus não deixar. Isso é um ditado também que tem no meio do povo evangélico, né, pessoal? Que não cai uma folha da árvore, o pessoal fala que está na Bíblia isso, né? Que não cai uma folha da árvore se Deus, ele não permitir. Né? Na verdade, né, pastor Adilson, o texto é bastante interessante, né? Porque até o apóstolo Paulo, quando ele está referindo-se com relação ali em Coríntios, né, com relação ao que prega o evangelho, ele viva do evangelho, né, ele cita, né, não atarás a boca do boi quando debulha. Aí ele faz uma pergunta, por acaso Deus está interessado no boi? Fala, lógico que não, ele está interessado no dono do boi, né, ele precisa do boi. Então ele faz esse reparo, né, e o texto, na verdade, né, ele está escrito que não cai a folha de uma árvore sem que seja do conhecimento de Deus, né. Porque Deus não está preocupado em segurar ou não segurar a folha de uma árvore, mas que é do conhecimento dele, com certeza é do conhecimento dele. Agora, o conhecimento e a permissão em cair ou não é uma distância muito grande. Teologicamente, né, é mais correto que que não seja do conhecimento dele. Glória a Deus. Amém. Olha só, pastor, o povo está perguntando aqui, eu vou passar para o senhor, tá bom? Olha só, o diácono Ricardo, né, ele colocou um ditado popular que até a gente até anotou para falar também aqui, então eu vou adiantar um pouquinho. O famoso, pastor, o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Procede isso também, está certo ou não? Esse ditado está certo, o cair do homem e o levantar de Deus, está correto? E principalmente, né, no meio evangélico, né? Exatamente. Com certeza é um ditado errado, né? Ainda que a Bíblia diz que o justo, né, o homem justificado por Cristo, ele pode ser que ele caia até 7 vezes, mas ele não fica prostrado, né? E Jesus Cristo foi 100% homem, não caiu. Então o cair é de quem não vigia, né? A Bíblia diz isto, né? Que com relação ao Salmo 119, 165, né? Ele diz lá que grande paz há para aqueles que amam a sua lei. Para eles não há tropeço, né? E que se cai quando se tropeça, né? Então, se tropeça na fé, enfim. Então, o cair realmente não é do homem,
Nós vimos que Adão, o primeiro homem, caiu porque ele não vigiou. Deus deu uma ordem para ele vigiar o jardim e guardar o jardim. Ele não vigiou e não guardou. Então o cair é da pessoa que não vigia, não é verdade? Nós vemos que nós tratamos a semana passada com relação às palavras, que aquele que não tropeça no falar é um varão perfeito, né? Então, porque se tropeça e se cai, né? Se transgride. Então, com certeza, se o cair fosse do homem, Jesus Cristo 100% homem, teria caído, pecado, e ele não pecou. Então, com certeza, o cair não é próprio do ser humano, né? O cair do homem foi um acidente e tem sido, né? A falta do conhecimento, né? João escreve, né? Olha, eu vos escrevo para que vocês não pequem, não caiam. Então, o conhecimento, ele, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nos impede de cair, né? E eu vos escrevo, né, para que vocês não pequem. Então, a falta do conhecimento é que faz com que o homem, né, ele tropece e ele caia, né? Paulo, ele diz, né, nós tropeçamos em muitas coisas no falar, mas o varão que refreia a sua língua, ele é perfeito, né? Ele evita, né? Porque no muito falar há transgressão. Então o cair, com certeza, não está na Bíblia, essa questão, né? Que o cair é do homem, ainda que homens tenham caído, né? Mas não é, lógico que depois com a queda de Adão, isso acabou, né? Ficou inserido, né? No homem, mas o cair, com certeza, não é do homem. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Nosso irmão Cleiton Pereira, um abração, irmão Cleiton, viu? Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Bruna Santana, olha só, o pastor Giovanni Santos também está com a gente aqui. Nosso irmão Aleph Melo, o nosso querido cooperador Sidney Lopes também. Nossa irmã Thalita acabou de entrar, o povo está chegando, pastor. O Rogério, a nossa irmã Valdirene, né, tá dizendo aqui, é verdade, irmãos, né? Ela colocou aqui, olha, orai e vigiai, né? Tá certo, tá certinho, né? E vai entrando mesmo aí, viu? Você que está entrando agora, você está no programa Está na Bíblia. Vai compartilhando aí que o nosso objetivo aqui, com certeza, é divulgar a bendita e poderosa palavra de Deus, tá ok? Pastor, mais um ditado para nós, olha só, isso aqui é legal, hein, pastor? Isso aqui o pessoal escreve muito a gente viajando, por exemplo, né? Na Dutra, por exemplo. A gente vê muito escrito isso aqui na traseira dos caminhões. As pessoas escrevem também esse ditado que eu vou citar agora aqui. As pessoas escrevem na camiseta, enfim, né? Colocam adesivo nos carros e assim por diante. Esse aqui é clássico, pastor. Olha, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tá certo isso, pastor? Glória a Deus. Na verdade, é que a gente é filho do dono, lógico que não é todo mundo. Os cristãos são, né? Os cristãos são filho do dono. Na verdade, eu também já ouvi muito disso, né? Eu acredito assim que dentro da área dos cristãos, os cristãos, com certeza, eles são filhos do dono, né? Agora, infelizmente, né, pastora Dilson, a gente abrangeu um pouco mais, né? A gente eu acho que até, não sei se essas frases são frases de cristãos, né? E muitas vezes não são cristãos, apesar de nós termos essa consciência das pessoas falarem isso, e a maioria de nós, né? A maioria de nós, ou das pessoas que têm esse provérbio, está como o irmão do filho pródigo, né? Apesar de ser, né, filho do dono, não aproveita nem sequer um cabrito, né? Não é verdade? É verdade. Olha, pai, o senhor não deu nem um cabrito para mim, quer dizer, era filho do dono, tudo é seu, meu filho, né? Tudo é nosso, como nós já falamos aqui. Então, na verdade, eu acho que é até um pouco mais do que isso, né, pastor Adilson? Porque segundo Mateus 21, Marcos e Lucas, e Salmos 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, está falando do mundo, né? Nós estamos falando da terra, a terra deu a ele, aos filhos dos homens, ou a administração, né? Porque a gente vê que nesse versículo está mais a ideia do desfrute, né? Do desfrute, mas a ideia é
que os homens, nós, seres humanos, cristãos ou não cristãos, nós estamos com a responsabilidade da administração da terra, tanto que até qualquer palavra ociosa que nós falarmos, nós vamos ter que dar conta, porque isso repercute, né? Isso reflete, isso repica. Então, com certeza, essa frase, ela tem algo de verdade, se tratando dos cristãos, né? Que nós somos realmente filhos do dono, nós não somos o proprietário legítimo. Temos agora, segundo Mateus 21, né, que fala da parábola dos lavradores maus, né, onde a vinha lhes foi arrendada e eles não estavam administrando, produzindo, né, dando os frutos necessários que o viticultor, o agricultor ou o dono, ele estava exigindo, né? Então, com certeza tem algo de verdade, né? Somos nós, os cristãos, filhos do dono do mundo. Mas que fica aqui, né, pastor Adilson, a reflexão, né? O que temos aproveitado? Paulo, em 2 Coríntios, nós já falamos aqui também, ele diz, olha, todas as coisas existem por amor de vocês. E ele diz, e vós sois de Cristo, né? E tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então fica aí, né, a reflexão, sendo nós filhos do dono, né? E muitas das vezes, como está nas frases, somos filhos do dono, né? O que temos de verdade é desfrutado, né, de ser filhos do dono desse universo tão extraordinário e magnífico. Louvado seja Deus. Queridos, estamos vendo então, né, que tem muito ditado popular aí, que embora as pessoas usam, né, fazem parte, já faz parte da cultura, né, do povo e assim por diante, mas estamos percebendo aí que nem todos, né, têm base bíblica, embora sendo usada pelas pessoas, nem todos têm base bíblica. E é difícil porque, não tendo base bíblica, pastor, as pessoas estão declarando o que Deus não declarou, o que Deus não... tem certas situações que Deus até está pensando ao contrário, né, do que estão falando. E as pessoas estão achando, né, em muitas situações, que é Deus que falou e que está valendo, né, esse ditado ou a frase, né? Pastora, só entrou aqui a nossa irmã Juliana Linda, lá da Bahia. Nossa irmã lá da Bahia. É a irmã da Diaconisa Alessandra, cunhada do pastor Israel. Né? Pai do Senhor, irmã Juliana, Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela sua participação também conosco aqui. A nossa irmã Marcélia também acabou de entrar, está aqui mandando uma boa noite para todos nós aqui, né? Entrou aqui a nossa irmã Gislaine. Olha, o povo é tanta gente, né, pastor? Até é difícil falar o nome de todo mundo aqui. Mas continuando aqui, pastor, com o nosso assunto aqui, com a nossa conversa, nós sabemos também, pastor, que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Você vai lá no hospital, lá tá cheio de gente na UTI, na CTI, as pessoas estão lutando com a morte lá para não morrer, né? A gente vê que a ciência tem se multiplicado, né? Tudo isso para tentar salvar vidas, né? Para manter a pessoa em vida e assim por diante. Resumindo, ninguém quer morrer, mas ninguém quer morrer. Mas quando acontece, né, que as pessoas morrem, né? Não tem como, é inevitável. A gente ouve uma coisa também que eu acredito aqui que todos já falaram isso, né? Pelo menos quem não tem o conhecimento, né? Já citou esse ditado, que na verdade é um ditado popular, né? Que diz assim, pastor, olha, morreu porque chegou a hora, né? De certa forma, a pessoa quer dar uma desculpa que a morte chegou, né? Mas tá certo isso, pastor, todo mundo morreu, todo mundo morre porque chegou a hora. A pessoa que morreu hoje, não, chegou a hora, era inevitável, não teria como escapar mesmo, não teve jeito, morreu porque chegou a hora mesmo. Tá certo também esse ditado ou não? Com toda certeza não está certo, né? Não está certo, pastor? Não está certo, com certeza, né? Nós vemos até, né, uma questão interessante, né, na destruição de Jerusalém, do templo, né, o profeta, ele diz, né, isso desmonta algumas questões, até mesmo, né, os mais aprofundados, e é uma questão, quem sabe nós vamos tratar isso mais para frente, aquela questão que trata-se da soberania de Deus, da predestinação, que tudo já foi estabelecido e assim tem que ser, porque o profeta foi até o rei e falou para ele, né, olha, se você não se entregar para o rei da Babilônia,
o templo vai ser destruído, e por sua culpa, porque a vontade de Deus é que o templo não fosse destruído, está claro. Mas ele falou, olha, mas se você não se entregar, o templo será destruído. Mas foi e vai ser por sua culpa. Ezequias, né? Tratando-se ali de Ezequias. Porque desde que Deus estabeleceu que seria assim. Não, está claro que Deus não estabeleceu assim. Tanto que Deus deu uma ordem. Deus já sabia desde a eternidade como iria ser o procedimento do rei com relação a palavra dada a ele, que ele deveria se entregar a Nabucodonosor, o que ele não fez, né? Essa era a vontade de Deus, né? E por sua causa, né? Então muitas coisas têm acontecido por nossa causa, né? Estendendo um pouquinho e voltando um pouquinho aos nossos amados, é tão trágico a questão, né, que Deus vela para a sua palavra, que nós, até hoje, a maioria do cristão, quando chove, faz sol, o que eles falam que saiu? Arco-íris. O arco-íris, mas não existe arco-íris, existe na Bíblia o arco da aliança. Eu tenho ensinado os filhos e os netos a fazer as diferenças. Infelizmente, até no Novo Testamento e lá em Apocalipse, está escrito arco-íris. Íris era uma deusa do panteão romano. Íris não tem nada a ver, né? A íris do olho, mas não tem nada a ver com a íris do olho. Arco-íris não é arco da aliança. Nós falamos até das traduções. E esses dias eu fiquei... Esses dias, esse tempo atrás, nós lemos, você pega na sua Bíblia ali, em especial em Apocalipse, está escrito arco-íris, imagina, é arco da aliança, não tem nada de arco-íris. Inserir essa deusa das trevas aí, né, nesse momento tão especial, né, onde se sai o arco da aliança nas nuvens, onde Deus está lembrando-se diariamente, porque há milhares de tempestades todos os dias, e todos os dias o arco sai, que ele fez uma promessa com Adão, com a sua descendência, com os animais, que o mundo não seria mais destruído. Então ele coloca o arco da aliança, né? Agora, com relação a essa questão de morreu porque chegou a hora, com certeza, a Bíblia diz que os ímpios, eles serão levados na metade dos seus dias, né? A morte lança laço, como nós já falamos. Então a morte, e no temor, com o Senhor está o escaparmos da morte. Glória a Deus. Né? Como nós já tratamos aqui, né? A morte do justo, né? É entrado em dias cheio de riquezas e glória. A morte do justo, né? Capítulo 5, verso 27 do livro de Jó. Eis, né, em ditosa velhice entrará a sepultura, né, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo, ao tempo estabelecido por Deus. Gênesis 6:3, né, ele diz lá que o homem, né, o meu espírito não agirá mais para sempre no homem, de sorte, né, que os seus dias serão 120 anos. Então, no espaço de 1.200 anos, né, a idade do homem desceu de 700, 800, 900 para estabelecer em 130, 125, 120, a seu tempo. Né, e servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, retirará as enfermidades, que é a maior causa de morte, ou todas as causas são de morte, retirará as enfermidades, e os seus dias, 120 anos, eu cumprirei, né, em ditosa velhice. Então, morrer, né, antes dos 120 anos, é o que Ezequias disse, quando veio Isaías da parte de Deus e diz, né, ele estava com 25 anos, com 35 anos, ele diz, né, roubado estou do resto dos meus dias. A minha vida vai ser cortada na urdidura. Então os ímpios, né, infelizmente, pastor Deus, muitos de nós cristãos, né, estamos morrendo fora de hora. Porque Deus estabeleceu 120. E aos ímpios é a metade dos seus dias. Os ímpios serão levados na metade dos seus anos. E a maioria morre 65, 70, está aumentando um pouco. Né? O resto dos dias estão sendo roubados. E até nós, porque nós como cristãos, muitas das vezes,
não andamos de forma adequada, não falamos de forma adequada, como nós já tratamos isso, né? Que a vida e a morte está no poder da língua, aquele que bem utiliza come do seu fruto. Então temos muito de nós como Balaão, né? Que eu morra a morte do justo, e agiu como um ímpio, né? Deu conselhos para que as filhas, né, dos homens lá, né, prostituíssem com a nação de Israel. Morreu a morte do incircunciso, do desviado, do afastado de Deus, morreu a espada, né? Então, com certeza, morreu porque chegou a hora, absolutamente antibíblico, como você falou. Infelizmente as pessoas falam isso para se eximir das responsabilidades, e muitas das vezes nem conhecem as responsabilidades. Então, né, esses dias nós enterramos um amigo, nós falamos aqui, com 45 anos. Se você colocar 45 para 120 anos, quantos anos? Mais de 70 anos foi tirado, que poderia estar aqui dando frutos. Então, com certeza, né, se fosse assim, né, a medicina era de Deus. A medicina que está procurando aumentar, então deixa quieto, na hora que morrer, morreu. Aí quem quer morrer está ali ministrando remédio, ministrando, tentando prolongar os dias de vida. Por quê? Porque, né, com certeza, né, porque senão, então chegou a hora, então fica quieto, então vamos morrer, acabou, né, a vontade de Deus, porque Deus quis. Então isso não é bem assim. Na verdade, morreu porque não se vigiou, né? Porque com o Senhor está o escaparmos da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida para nos livrar dos laços da morte. Então, infelizmente, não vigiando, morre antes da hora, morre cedo, né? Deixa o tabernáculo, deixa a terra, né? Porque, infelizmente, não conhece a verdade, não fala-se a verdade, e não vive-se a verdade. Então, quando se morre antes dos 120 anos, porque o temor do Senhor, né, diz lá, Provérbios 3, o temor do Senhor prolonga os dias de vida e acrescenta anos de vida e paz. Como é que eu sei que é acréscimo? Um acréscimo é algo além do estabelecido, além do combinado. Você trabalha por 30, né, a diária ele paga 40, ele acresceu. Então, o temor do Senhor aumenta os dias de vida, né, aumenta mais de 120, ainda acrescenta anos de vida e paz. Né? Exatamente isso que diz o encerramento do Salmo 91. Glória a Deus. Né? O Salmo 91, 16, se você quiser ler. Glória a Deus. Que maravilha, né, queridos? Que maravilha. Nós podemos aprender da palavra de Deus. Então estamos percebendo também aí, né, que muitas pessoas estão morrendo aí, ou morreram, né, na verdade já morreram, né, mas infelizmente não é porque chegou a hora, né, infelizmente foi falta de conhecimento mesmo e várias situações aí. Pastor, vamos com um louvor bonito? E o pastor Adilson, nós vemos assim no caso de Tiago e de Pedro. Tiago, por exemplo, Herodes prendeu, ele já meteu a espada nele. Mas Pedro teve um tempo da igreja posicionar, da igreja se colocar em ação para rogar a Deus, para que, né, Deus entrasse com providência, e Pedro foi livre. Então nós vemos que as nossas atitudes e as nossas ações, né, realmente produzem os resultados, né, e está sob a nossa administração. Então nós precisamos estar em completo e absoluta vigilância, como a nossa querida irmã falou, orai e vigiai. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E o povo está entrando aqui, o Lucas já se preparou para nós ouvir um louvor bonito aí, pastor, com o nosso irmão Lucas. Mas olha só, deixa eu só comentar aqui rapidinho com o senhor, olha só, né? O diácono Círio colocou aqui, olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E aí, pastor, tremendo, hein? Outro aqui, ó, a nossa Mariana colocou assim, olha, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O pastor Jorge, lá da igreja quadrangular, colocou um ditado assim, olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Então a gente nem vai dar para comentar tudo, né, pastor, porque é muita coisa. Mas olha só, o Lucas vai cantar um louvor agora para nosso livro espiritual, e eu quero deixar essa pergunta para o senhor, pastor. E aí, quando, né, o Lucas, a gente voltar do louvor, o senhor responde para nós, tá ok? A pergunta é a seguinte, pastor, olha, Jesus fez milagres porque ele era Deus.
Né? Muitos cristãos, muitas pessoas acreditam dessa forma. Olha, Jesus ele fez o que ele fez, andou por cima do mar, deu visão ao cego, né? Ressuscitou morto, multiplicou o pão, lá, a água em vinho e tal, aquela coisa toda que ele fez, porque ele era Deus. Né? Então nós vamos ver uma canção com Lucas e aí após a canção o senhor responde para nós, ok? Jesus ele fez milagres porque ele era Deus ou não? Está errada essa frase também. Boa noite, Lucas. Boa noite. Vamos adorar? Vamos lá. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô esperando pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma chave pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Glória a Deus, bendito seja o nosso Deus. Você está participando do programa Está na Bíblia. Esse programa é da Igreja Cristã, Eleitos de Deus. Eu quero aqui mandar um abraço, bem, pastor, para os irmãos que estão aqui nos bastidores conosco aqui, né? O cooperador Edmilson está ali nas câmeras aí, Diácono Josimar, está conosco também aqui o pastor Israel, a nossa irmã Luciana, né? E o Gerrão, né, pastor? Nosso irmão Guilherme está aqui também, né? Do ladinho aqui, participando conosco. Um abraço para vocês, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês conosco aqui também, em nome de Jesus. Pastor, vamos lá então, olha, Jesus ele fez milagres porque ele era Deus. Procede, pastor, está correto? Glória a Deus. Não procede, com certeza, não procede. Né? Queria, pastor Adilson, dar um grande abraço ao irmão Guilherme, que está aqui. O irmão Guilherme fez muito tempo programa na rádio. É verdade. Conosco, né? Com certeza ele vai estar conosco aqui também. Queria mandar um abraço, antes de responder a pergunta, para a irmã Luciana. Luciana está aqui conosco também, minha filha. E para a irmã Flávia, lá em Manaus. Com certeza está com seu esposo Tiago, também diácono, 2 diáconos estão servindo a Deus lá também. Né? Queria mandar um abraço grande para a Ana Júlia, eles nos assistem lá, depois liga que nos assiste, né? Clara Sofia, né? Tem 7, 8 meses também, que Deus abençoe. Minha esposa também, com certeza, Maraci, ela está também nos assistindo, né? Deus abençoe a todos, também um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Então, a pergunta, né?
Essa pergunta, com certeza, não é uma pergunta bastante fácil de se responder, né, pastor Adilson? Mas é bastante complicado também, né, porque, em especial, né, as igrejas tradicionais, elas têm essa visão, né? Porque as igrejas pentecostais nem se preocupam muito com isso, né? Agora que as igrejas pentecostais em si mais estão se preocupando com se aprofundar nas questões teológicas, grandes seminários, enfim. Mas nós devemos lembrar que Filipenses capítulo 2, né, nós vemos claramente, a Bíblia diz que embora Jesus Cristo subsistir é existir juntamente, subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, né, tomando forma de homem, e foi reconhecido em figura humana. Então Jesus Cristo, ele não fez absolutamente nada na qualidade de Deus eterno, que ele era o Verbo, né? O Verbo se encarnou, né? Ele tomou um corpo humano, foi gerado ali no útero de Maria, e ele foi 100% homem. A diferença que ele tinha, e Paulo ele toma esse cuidado em Hebreus, que ele teve ele se manifestou em semelhança de carne pecaminosa. Tinha a semelhança da carne dentro, só que não tinha o pecado, né? Aquele pecado original de Adão. Então era um homem absolutamente perfeito e absolutamente dependente do Espírito Santo, né? Então tudo que ele fez, né, 10:38 do livro de Atos é disso, né? Jesus que andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque era Deus? Não, porque Deus era com ele. Atos 1:22, né? Jesus, varão aprovado por Deus, né? Que fez milagres, prodígios e maravilhas que o próprio Deus realizou por intermédio dele, assim como Deus operou por intermédio de Pedro. E nós vemos que Pedro ainda nem convertido era, né? Porque posteriormente que Jesus Cristo diz, né, quando você se converter, apacenta os irmãos. Nem era convertido, ele andou sobre as águas, né? Então ele andou sobre as águas porque era um homem dependente de Deus, absolutamente correto, que exerceu, né, pastor Adilson, toda a autoridade que ao homem perfeito foi dado, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e vamos dar autoridade para esse homem. 8:9 de Mateus, quando Jesus Cristo ele cura o paralítico, pastor Adilson, nossos queridos, 8:9, você pode conferir lá, o que está lá em Marcos 4, também a cura do paralítico, né, que desceu aquela cama, né, quando ele cura o paralítico, e ele perdoa os pecados, perdoados então os pecados, eles ficam admirados, como Deus deu tal autoridade aos homens. Glória a Deus. Homens, né? Salmo 8, em referência a Gênesis 1:26, né? Lá em Hebreus capítulo 2 também fala sobre isso, né? O Salmo 8, que é o homem para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visite, um pouco menor do que Deus, né? Tanto que tem algumas traduções anteriores, queridos, que fala anjos, porque a revelação é muito forte, um pouco menor do que Deus o fizeste, né? E nós já estudamos isso, né, pelo pastor Adalto Lourenço, né, um físico, ele diz lá, né, que há uma pequena diferença entre o homem e o macaco, mas essas pequeníssimas diferenças fazem toda a diferença. Glória a Deus. Nós vemos, por exemplo, que as pessoas que sofrem síndrome de Down, né, eles têm uma diferença mínima, uma questão mínima, mas que faz uma diferença enorme. Então, apesar de nós sermos feitos um pouco menores do que Deus, né, a distância entre a criatura e o Criador não dá para
para calcular, mas, né, ele nos fez um pouco menor do que Deus de glória e honra nos coroaste, deste-nos autoridade sobre as obras das suas mãos. Então Jesus Cristo, quando ele acalma a tempestade, ele faz na qualidade de homem, porque ele tinha autoridade, né? Ali em Marcos capítulo 11 também, quando ele amaldiçoa a figueira, né, posteriormente, e ele olha para as pessoas e diz: olha, eu digo a vocês, se vocês crerem, falando à multidão que estava ali, se vocês crerem e não duvidarem, vocês não só farão isso, né, mas se vocês mandar o monte sair, o monte vai sair. Então é uma questão teológica muito, muito séria, né? Ele, como homem, ele se cansou, mas como Deus, ele diz: vinde a mim os cansados, né? Como homem, ele teve sede, como Deus, ele a água viva. Não, é como homem perfeito, absoluto. Hoje ele está no céu, à destra de Deus, homem perfeito, com a carne glorificada, e ali ele continua chamando Deus de o Pai dele, apesar dele ser, né, Deus, porque ele encarnou Deus. Ele andou em amor. O cumprimento da lei é o amor. Eu não vim, né, revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, se ele cumpriu a lei, 13:10 de Romanos, o cumprimento da lei é o amor. Deus é amor. Então, ele viveu 100% Deus, né? Ele viveu a realidade da personalidade de Deus como um ser humano. E ele também tinha, né, como o homem tem, né, e ele pôde exercer a sua autoridade como homem perfeito, como filho do homem. Por isso que tanto ele requereu, pastor Adilson, esse título de filho do homem. Deu-lhes o poder, em 14, de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então nós, nele, né, nós também podemos, e ele diz que nós podemos fazer até coisas maiores, porque ele foi para o Pai, né, João 14, né, ele foi para o Pai, enviou o Espírito Santo e inaugurou um novo ministério, o ministério da graça. Então tudo que ele fez como um homem perfeito e ungido pelo Espírito Santo. Nem poderia ser o contrário, pastor Adilson, nada, absolutamente nada ele poderia fazer na qualidade do Deus eterno, que ele era o Verbo eterno, porque senão anularia completamente a obra redentora do Calvário. Então 100%, né, homem, ele agiu e ele fez, né, na dependência absoluta do Espírito Santo. Né? Tanto quando ele foi para o céu, diz Efésios, né, 4, ele concedeu dons aos homens. Aqueles dons, né, que agiu nele pelo Espírito Santo, ele transfere à comunidade sua, os seus irmãos, para que nós também possamos fazer. Então, com certeza, tudo que ele fez na qualidade de homem perfeito e ungido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Profundo, hein, pastor? E uns assuntos meio que não dá para... profundo e extenso, né? Com certeza, né? Com certeza daria um programa só disso aí, né, pastor? Daria um programa só para a gente comentar a respeito dessa questão, né? Pastor, vai um abração aqui especial para o nosso pastor Van Dixon, meu primo, lá do Paraná. Tá ligadinho conosco. Primo, um abraço, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nossa irmã Natália também está ligadinha conosco. O irmão Camilo entrou aqui, ó. O André Levi. O André, um abraço, queridão. Deus abençoe, viu? Nossa irmã Valdirene está dizendo aqui que ama, né? O irmão Camilo colocou assim, pastor, olha. O que seria certo falar, né? Deus escreve certo por linhas tortas ou Deus escreve certo por linhas retas, né? Tremendo, né? Mas vamos aqui, pastor, continuar aqui. Que é tanta coisa para falar e tão pouco tempo, né? Outro ditado, pastor, que isso aqui as pessoas talvez possam até ficar meio, algumas pessoas talvez, né? Possam até ficar meio chateadas agora de ouvir, mas precisamos esclarecer a verdade, né, da palavra de Deus. Um ditado aí que todo mundo fala por aí, pastor, é que todos são filhos de Deus, né? Que todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. Isso procede, pastor? Está na Bíblia? É assim mesmo ou não? Eu acho que nós, cristãos, também pensávamos assim, falávamos assim. Eu acho que entre nós, cristãos, isso já está resolvido. Mas essa questão antes, pastor Deus escreve torto por linhas retas, eu acho que a questão é uma questão mais ou menos,
Até nós mesmos não estamos muito resolvidos com isso, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem do reino de Deus. A ideia é que Deus, na verdade, tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo, né? E como diz um ditado, né, popular, que há males que vêm para o bem, isso também, né, como diz o salmista, o proverbista, né, foi bom eu ter passado pela privação para que aprendesse a sua lei. Foi bom, não necessário, né? Não seria necessário, porque todas as coisas foram escritas para o nosso exemplo. Né? Não precisamos passar pelas mesmas dificuldades, né, que outros passaram, se nós conhecemos a palavra. Então, a ideia é de que Deus escreve, exceto por linhas tortas. Eu acho que é essa ideia de descansar que Deus está no controle das questões, que Ele sabe o que está fazendo, que ainda que, né, nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está controlando, Ele está direcionando, enfim, acho que é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Agora, com certeza, né, nós sabemos que nem todos, apesar de serem criaturas de Deus, criados por Deus, são filhos, né? A Bíblia diz que devem ser considerados filhos de Deus aqueles que andam nas mesmas pisadas de fé que teve o nosso pai Abraão. E Paulo também diz que nem por todos eles, os judeus, serem descendências de Abraão, são seus filhos, né? Devem ser considerados filhos aqueles que fazem a mesma obra que Abraão fez. E Jesus Cristo, em João 8:44, ele dá uma dura nos judeus, né? Porque os judeus dizem, não, nós temos um pai. E Jesus, ele diz, não, se Deus fosse o pai de vocês, né? Porque está implícito essa ideia que o filho imita o pai. Paulo, por 4 vezes, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, a ideia é que até o próprio Jesus Cristo, ele diz, né, quando chama eles de sepulcros caiados, olha, se nós vivêssemos nos dias dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. E ele diz, vocês falando disso, vocês estão se identificando como filhos daqueles assassinos, né? Estão tendo uma identidade com eles, né? Porque o limão já era limão, né? Não tem como, né? Pera já era pera. Então, eles estavam trazendo essa identidade, se identificando com os pais. E Jesus diz, olha, vocês têm por pai o diabo. Ele é o pai de vocês. Porque ele que veio matar, roubar e destruir. Vocês estão querendo fazer a obra que ele fez, então vocês têm por pai o diabo, né? E nós sabemos que nós nos tornamos filhos, né? Quando nós cremos, nós somos filhos por adoção, nós fomos adotados, né? Quando nós cremos em Jesus Cristo, e essa adoção, ela se consumará, né, no dia do arrebatamento, onde a adoção realmente, capítulo 8, 16 ali de Romanos, né, todo o capítulo 8 trata disso, né? A adoção mesmo, quando nós fomos levados para a casa do Pai, nós já falamos aqui com a questão do batismo, ali vai completar a adoção, mas nós somos filhos, né? E Paulo disse, nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus. E há uma coisa tão tremenda, que Romanos, acho que 8,14, ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que agora nós somos filhos de Deus. Então, muitas vezes, às vezes, algum novo convertido possa estar nos ouvindo, talvez tenha essa dificuldade, né, de ter essa identidade, essa identificação, mas com certeza, né, depois do andar com Deus, essa identificação pelo Espírito, que nós realmente somos filhos, ela vai se estabelecendo, se fundamentando, né? Então, mas a pergunta, então, com certeza, ela não é correta, né? Nem todos, infelizmente, né, pastor Adilson, não são filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos por adoção. Paulo trata muito isso. Acho que 1,13 ou 12 de João, né, que Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos, né, quando nós cremos na pessoa, na obra redentora, na ressurreição de Jesus Cristo. Então, infelizmente, nem todos são filhos de Deus. Glória a Deus.
Mas quem quiser pode ser, né, pastor? Com certeza. É só confessar Cristo aí, né, como Salvador, na verdade, entrar pelo caminho aí. E você, com certeza, né, vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. Pastor, entrou aqui a nossa irmã Simone, né? Um abraço, irmã Simone, Deus abençoe. Quero mandar também um abraço aqui para nossa irmã Sônia, a irmã Sônia da Silva. Um abraço, irmã Sônia, viu? E o povo aqui, pastor, tô ligadinho conosco aqui. Olha, muito obrigado, viu? Deus abençoe você, pelo carinho aí da sua audiência. Lembrando, né, pastor, sempre que o nosso objetivo aqui é levar até você as verdades da palavra de Deus, tá ok? Pastor, nosso tempo está indo embora, já estamos já praticamente na fase aí final da programação, temos uns minutos ainda, vamos com mais um louvor daqui a pouquinho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos com mais um louvor agora, pastor? E eu quero deixar uma pergunta no ar, e após o louvor o senhor responde. Essa aqui eu sei que muitas pessoas já falaram, inclusive até eu já falei antes de eu aprender, pastor, né? Depois que eu aprendi não falei mais, né? Mas antes de eu aprender eu falava também, né? É o seguinte, olha, e para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um texto. Muitas pessoas falam isso, né? Tem uma oportunidade para falar, e às vezes fala depois, né, pastor? É interessante isso, porque às vezes a pessoa fala 10, 20 minutos, 25, meia hora, e depois que fala, para não ficar nas minhas palavras agora, eu vou ler um versículo. Né? Então tá certo isso, pastor, né? Procede dessa forma mesmo que tem que acontecer. Vamos aprender também daqui a pouquinho, tá ok? Mas vamos com um louvor abençoado com Lucas, e já o senhor volta respondendo isso para nós, tá? Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um texto. Vamos adorar, Lucas? Vamos lá. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, somos os teus filhos, somos os teus filhos, somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu
órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Glória a Deus. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Amém. Glória a Deus. Está dentro do contexto, né, pastor? O senhor acabou de explicar aí, né? Era órfão, né? Mas hoje nós somos filhos, né? Deus abençoe nosso irmão Lucas em nome de Jesus. Pastor, entrou aqui nossa irmã Adriana, nosso irmão Camilo, olha só, entrou também aqui nosso irmão, deixa eu ver aqui, acho que o irmão Carlos, isso, Carlos Alberto, xará do senhor, pastor, acabou de entrar aqui, está sempre conosco também, ele acabou de entrar aqui. Um abraço, irmão Carlos, viu? Deus abençoe, viu, querido? Vamos lá, pastor? Pergunta de hoje? Glória a Deus também. Quero mandar um grande abraço, né? Todos que estão nos ouvindo. Sei que o horário está dançando, né, pastor Adilson? Pertinho do fim, né? O sono está chegando, mas aguenta firme aí. Glória a Deus. Qual é a pergunta, pastor Adilson? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um texto. Realmente nós erramos, né, por não conhecermos as Escrituras, né? E por trás, né, de todos os nossos erros, na verdade, há uma boa vontade em algumas delas, né? Mas, com certeza, principalmente as igrejas pentecostais, que geralmente sempre dá oportunidade às pessoas, né? As pessoas ouvem alguns pais falarem e acabam imitando e falando, mas com certeza não é algo correto de se dizer, né? Porque eu, quando subo ao altar para falar, eu preciso, né, estar consciente que o Espírito Santo é que vai falar por mim, né? Talvez até ter um quê de justiça nisso, né? De integridade nisso, que é transmitir uma mensagem quando se fala isso, mas não é correto, né, falar isso para não ficar. Nós ouvimos, até hoje nós ouvimos muitos falar isso, né, para não ficar só nas minhas palavras. Não, na verdade, acreditamos e devemos acreditar que quem está falando, né, por nosso intermédio, ou que alguém que colocou um versículo no nosso coração ou na nossa mente, é o próprio Deus, para transmitir uma exortação, uma edificação ou um consolo. Então, com certeza, se use-se desse expediente, não se use mais, né? Quando for ao altar convidado, realmente acredite, né? E alguns falam, né, que o Espírito Santo complete a mensagem no seu coração. Com certeza não está tão errado, mas com certeza devemos ter essa conscientização, que quando nós subimos para falar, ou temos uma oportunidade a falar, realmente é o Espírito que já está falando conosco, né? E realmente a palavra que vai ser lida, ela vai servir para endossar, na verdade, aquilo, né? Como os bereanos, né? Eles ouviam Paulo falar e depois iam procurar em casa. Então, quando a gente fala algo e vai ler um texto, o texto é realmente para dar apoio, né? Não estou falando de mim mesmo, né? Não estou inventando isso, né? Estou tentando explicar aquilo que está na palavra. Então, com certeza não se fala, se já falou, não fale mais isso, né? E para não ficar só nas minhas palavras, não, é Deus, é o Espírito Santo, né? Que se houver sinceridade, é o próprio Espírito que está conduzindo, não só no texto, mas no compartilhar o texto, assim nós devemos crer, porque senão nós não devemos nem subir, nem abrir a boca, né? Longe de nós abrir a boca, né? Para falar da parte de Deus, né? Do reino de Deus, se não tivermos segurança
que é o Espírito Santo que vai estar nos direcionando. Glória a Deus. Então está aí, né, pastor? É tremendo, né? Ó, entrou também, pastor, a nossa irmã Júlia Corrá. Acabou de entrar também o Júlio César. Um abraço, irmão Júlio. Deus abençoe. Estamos esperando você aqui, viu, rapaz? Parece aqui para cultuar com a gente aqui. Vai ser uma benção, tá, irmão Júlio? Um abração para o nosso irmão Tiago. Está dizendo aqui, ó, Deus abençoe, amados. Amém, irmão Tiago. Obrigado, viu, querido? Entrou também o Orlando Santos, está assistindo conosco. Continua ligadinho aí. Já estamos praticamente perto do final, né, pastor? Mas temos alguns ditos ainda aqui para falar para vocês ainda, em nome de Jesus. Pastor, olha, outra coisa interessante que a gente ouve falar muito também no meio do povo evangélico, ditados, né, popular no meio dos evangélicos, é a seguinte frase: olha, a palavra de Deus se renova todos os dias. Tá certo isso, pastor? A palavra de Deus ela se renova todos os dias? Está na Bíblia, é isso ou não, pastor? Não está na Bíblia, né? Porque só se renova o que se torna velho, né? Então, é um texto, né? Que é tirado, né, um pedaço desse texto de Jeremias 17, né, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim e elas se renovam todos os dias. A palavra de Deus é atual, é a palavra de Deus, é presente, né, é para sempre, né, ela está firmada nos céus, né, então ela está firmada, ela está estabelecida, ela não precisa de ajuste, né, ela não precisa, né, de ser renovada, repintada, reinvernizada, reaprumada. Não, ela é a palavra eterna, porque ela é a transcrição, ou pega. Por que você transcreve? Você copia exatamente como é o texto. Então ela é a transcrição da perfeição da moralidade de Deus. Então ela não precisa de ser renovada. Os acontecimentos é que se sucedem, né, e os acontecimentos eles vão, né, a palavra de Deus vai com certeza revelando, né, as ações das pessoas, os acontecimentos, enfim, mas a palavra de Deus ela não necessita ser renovada, ela é absolutamente atual, né, porque para Deus realmente há um eterno presente, né, então ela realmente não é correto, não é bíblico, porque quem se renova realmente é a misericórdia de Deus, né? Então toda madrugadinha Deus dá uma oportunidade, porque senão seríamos consumidos, né, pela ira de Deus. Então quem se renova são as misericórdias, mas a palavra de Deus ela é perfeita, né? Ela não precisa ter nenhum renovo, porque ela não envelhece, né? Renovar, é tornar novo, então não existe. Geração após geração, ela é a palavra atualíssima, né? E quanto mais nós conhecemos os acontecimentos, mais nós vemos que ela é absolutamente atual. Não precisa ser renovada. Glória a Deus, aleluia. Tá aí, querido. Olha, e a hora não para, pastor. O relógio está apertando aqui já, né? Olha, um abraço muito especial para nossa irmã Regina. Nossa irmã Regina acabou de entrar aqui. Ela é a mãe do diácono Ricardo, pastor. E ela está dizendo aqui, ó, pastores abençoados. Pastor Carlos, atravessa a Macedônia e vem transmitir um pouco de ensino para todos que abrem o seu coração ao amor da palavra. Está aí a palavra da nossa irmã Regina. Imagina, um abração, viu, irmã? Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho também da sua audiência aí conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Carlos, eu sei que já estamos no finalzinho aqui, eu tinha até uma outra pergunta para fazer para o senhor, mas aqui, devido ao carinho dos irmãos que estão conosco aqui, né, estão participando conosco, e é muito interessante também esse ditado popular que a nossa irmã Valdirene Fidelis, ela deixou para nós aqui. E interessante que quando a gente fala isso aqui, pastor, né, quando as pessoas falam isso, né, as pessoas, a maioria delas estão com sede de vingança, né, e o ditado é esse, pastor, olha, Deus tarda, mas não falha, né, Deus tarda, mas não falha. Procede, pastor? Está na Bíblia esse ditado também ou não? Com certeza não, né? Não, Deus, não dá, pastor? Não está, né? Com certeza Deus ele não falha, né? Ele não tarda, né? Tem um provérbio árabe, né? Tem um provérbio árabe que diz o seguinte, né? É que a vingança é um prato que só come frio, né? E se você se vingar antes dos 40 anos do acontecido, você não é sábio. Lógico que é uma vingança, é algo sério, né? É uma realidade, mas é uma realidade da parte do Satanás, né? É uma realidade da parte do inferno, do diabo.
essa ideia, porque como nós temos falado, né, que a vingança, segundo Paulo fala em Hebreus, né, ele diz: a mim pertence a vingança. A vingança, está escrito lá, olha, propriedade particular de Deus. Quem ousa se vingar, ele se apropria de algo que é de Deus. E é exatamente, nós temos visto que o diabo tem feito muito isso. O diabo usa pessoas para ferir os outros, e os outros querem vingança, apropria-se de algo que é propriedade, porque diz: minha vingança, eu retribuo. Como nós já estudamos aqui, cabe a nós, o Espírito da graça, pedir misericórdia aos nossos ofensores. Mas Deus, com certeza, Ele não tarda. Pedro, ele diz que Deus, Ele não é tardio, A segunda carta de Pedro, antes Ele é longânimo, Quando Ele está, parece a nossa visão que Ele está demorando para trazer a retribuição, e a retribuição ela vem sempre quando não há arrependimento, e sempre quando não há retratação, e sempre quando não há reparação. Deus, Ele vinga, Ele é o nosso vingador é forte, mas a nós cristãos ofendidos, devemos, como nós já falamos aqui, num dos programas, nós devemos estar abertos ao perdão. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso você vai produzir arrependimento. Nós já tratamos isso das brasas vivas, é sinal de arrependimento, nós já tratamos, falamos sobre isso. Então ele não tarda, ele não é tardio, ele é longânimo, ele está querendo a reparação, que você que foi ofendido, ore pelo ofensor. Ele tarda, mas não falha, ele nunca falha mesmo. Ele nem tarda, ele sempre, a longanimidade espera um reposicionamento do ofensor, do ofendido, porque assim é a palavra de Deus, E é interessante ter nós cristãos, eu graças a Deus também nunca falei isso, ele diz, eu vou entregar ele na mão de Deus. Na verdade está querendo vingança. A maior parte, uma grande parte das pessoas que entrega as outras nas mãos, entrega as pessoas à justiça de Deus. Jesus Cristo fazia diferente. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era maltratado, ele não maltratava. Antes, ele se entregava a Deus, que julga retamente. Então nós, ofendidos, não devemos querer a vingança. Nós queremos realmente nos entregar na mão de Deus, que Deus cuida. Somos dele, meninos dos olhos deles, e orar pelos ofensores para que haja arrependimento, retratação deles, para que realmente apaga no Então realmente ele não tarda, ele é longânimo. Pedro diz isso, ele não é tardio. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela explicação do senhor, com certeza, esclarece muito aí o nosso coração. Então tá aí, viu, irmã? Você vê que foi a nossa irmã Valdirene que perguntou aí. Tá aí a resposta, pastor. Tá, irmã Valdirene? Nossa irmã Valdirene, pastor, lá do estado do Paraná. Olha só, toda segunda-feira tá ligadinha conosco também. Glória aqui. A Deus. Pastor, já estamos no final aqui, mas eu quero ter mais um pro senhor, pastor. Essa aqui, essa aqui eu tenho certeza, que essa pergunta que eu fiz, pra gente fechar agora aqui nosso bate-papo, aqui, nossa conversa, eu tenho certeza que essa aqui foi o diabo que arrumou. Essa aqui eu não tenho dúvida, pastor. Essa aqui eu tenho. Não, essa eu não tenho dúvida, E tem muitas pessoas que creem. Eu conheci uma pessoa, inclusive, ele até já partiu a oportunidade, faleceu já faz acho que uns 2 anos, e numa época da vida dele, ele ficou com um pouco de distúrbio mental, foi até internado, no hospital de saúde mental e tal. E aí saiu o seguinte comentário: olha, ele ficou assim, meio, vamos dizer assim, ele ficou meio perturbado da cabeça, ficou meio doido, porque ele leu muito a Bíblia. Ele leu muito a Bíblia. Então tem uma fase, quem lê muito a Bíblia fica louco, nós até sabemos a resposta, os cristãos até já sabem a resposta, mas talvez possa ter alguém que está nos vendo, que já ouviu falar isso e até acredita nisso, Tem pessoa que pensa, pastor, não vou ler a Bíblia porque vai que eu fico doido, vai que eu fico louco. Então vamos lá, a pergunta é essa: pastor, ler a Bíblia, ler muito a Bíblia, deixa a pessoa louco? Não. Glória a Deus. Glória a Deus, não deixa louco, Eu não me sinto louco,
Louvado seja Deus. Já estou chegando a 100 vezes, a segunda vez esse ano, e não me sinto louco, sabe? Os irmãos julguem aí, né? Mas, infelizmente, né, pastor, disse, essa veio lá das profundezas. O diabo caprichou nessa, lá dos antros do inferno, porque eles sabem, né, que a leitura da palavra de Deus, né? Errais porque não conhece as Escrituras. Então, com certeza, o meu povo está perecendo porque faltou-lhe o conhecimento. O artigo definido singular, né, indicando algo específico, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus levanta, liberta, transforma. E o diabo não quer isso, né? É lógico que, com certeza, Pedro, ele escreve que algumas coisas difíceis de interpretar, né, que Paulo usava nos seus assuntos, que os indoutos, os descrentes, né, eles torcem como torcem as demais escrituras. Então, mas a leitura da palavra realmente, ela traz, e nós somos testemunhas disso. Né, pastor Dilson? É verdade. Quantos aí que, através do conhecimento, da exposição à palavra bendita, essa luz maravilhosa, eles voltaram à sanidade. Nós éramos loucos, desvairados, né? E assim como tem muitas pessoas que, pela falta do conhecimento, estão aí traindo as suas esposas, gastando com bebida, com cigarro, com prostituição. Isso é uma loucura. Isso é uma verdadeira loucura. A Bíblia diz assim, olha, aquele que adultera com uma mulher está fora de si. Só um louco faz isso. Só uma pessoa que está fora do controle normal faz isso. Aleluia. Mas quantos estavam nesta loucura, como Paulo fala, né, 6 verso 9 de 1 aos Coríntios, né, fala dos efeminados, sodomitas, tais foram alguns de vós, mas foram iluminados, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, deixaram essas práticas, eram homens sadios, que honram as suas esposas. Então a leitura da palavra de Deus, não vou nem deixar nem vou falar que a gente fica louco por Jesus, porque não é uma expressão correta, mas a gente fica apaixonado, a gente fica realmente admirado com a glória, com a perfeição, com a bondade do nosso querido Deus. Então, leia a Bíblia. Quero usar esse gancho, né? Leia a Bíblia, examine as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Louvado seja Deus. Eu deixei essa por último para a gente fechar, meu, né? Achei até interessante, o senhor acabou de falar aí, o Camilo, né? Nosso irmão Camilo Fernandes, ele, aqui numa expressão, né, numa figura de linguagem, diz assim, olha, quem lê muita Bíblia fica louco, mas fica louco por Deus, né? Então, com certeza, né? Se é para ficar louco, né, meu caminhão? Vamos ficar louco por Deus, então, né? Que com certeza é uma bênção para a nossa vida, né? E até, né, pastor, lembrando aqui que a visão da nossa igreja é leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Né? A gente tem sempre falado dos irmãos, sempre orientado, nós precisamos, né, prosseguir e seguir em conhecer ao Senhor, né? Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Pastor, chegamos no final da programação, né, já são, né, 23 horas e 28 minutinhos, nós temos que encerrar, mas queremos agradecer a cada um dos irmãos que estiveram conosco. Mas antes de encerrar, pastor, eu queria deixar aí o espaço para o senhor deixar as considerações finais do senhor para o pessoal aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, com certeza é uma alegria para nós, mas uma grande responsabilidade, né? Nós que temos compartilhado, é uma responsabilidade muito grande, e queremos agradecer a Deus, agradecer a todos que ficam até o final, né? Depois fica gravado também, pode-se ouvir em outros horários, mas é uma grande satisfação realmente nós podemos, nesse culto, né, descontraído aqui, estarmos compartilhamos, né, com todos os nossos queridos, do conhecimento da palavra de Deus. Com certeza é algo imensurável para nós, que causa realmente uma grande alegria, um grande gozo de nós podermos ter esta grande oportunidade. E da nossa parte é que todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, realmente tire algum proveito, né? Que tudo isso possa, a partir de agora, a partir de amanhã, né, vocês estar podendo inserir nas práticas diárias, porque esse é o nosso grande desafio, né? Encarnar a palavra de Deus, encarnar aquilo que Deus tem nos trazido ao conhecimento.
Glória a Deus. Nosso irmão Edinaldo disse assim, olha, maravilha, fui muito edificado nesta noite. A nossa irmã Valdirene, pô, que pena, né? A gente até queria ficar mais, mas as horas passam, né? Nós precisamos seguir também aqui o esquema aqui. Meu querido, olha, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Olha, realmente, só Deus pode trazer, né, a resposta que você precisa. Nós temos procurado trazer aqui, né, pastor, através da palavra de Deus. Nós estaremos orando agora, agradecendo a Deus, o pastor está orando, abençoando a sua vida, e na segunda-feira que vem estamos de volta, em nome de Jesus. É verdade, se Jesus não voltar, né, pastor Adilson? Maranata, que ele volte, mas querendo Deus, estaremos aqui. Senhor nosso Deus, oramos ao Senhor, ó Deus, confiados na pessoa, na obra de Jesus Cristo, e agradecemos ao Senhor pela grande oportunidade que nós temos, Pai, de estarmos transmitindo. Dá-nos sabedoria, dá-nos humildade, dá-nos a revelação, e também aos queridos, ó Pai, que o Senhor possa usá-los de uma forma extraordinária, que cada um, Senhor, tem um ministério, tem dons, tem talentos, que o Senhor possa usá-los, Pai, porventura aqueles que estão tristes, aflitos, precisando também resolver algumas dificuldades, algumas pendências, que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um deles, ó Pai, usando eles, levantando eles, ó Deus de Israel, sustentando eles, ó Deus, despertando-os, para que haja da parte de cada um deles, ó Pai, um desejo cada vez maior de servi-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo na pessoa bendita, amada e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém. Último aqui, pastor, olha só, a nossa irmã Valdirene, olha, estou adorando, e a nossa irmã Júlia Olinda, lá da Bahia, bênção de Deus essa noite com esses ensinamentos bíblicos, edificante. Muito obrigado, irmãos. Olha, Deus abençoe. Um beijo no seu coração. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Boa noite. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Oh, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel.